Hello, hello, minha gente! Mais um podcast Divos da Linguagem. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e faça isso agora. Hoje nós temos um assunto super da moda. É sobre o quê? Nada mais, nada menos do que o empoderamento feminino. E quem eu trouxe aqui para tratar desse assunto? Quem? Ela, a poderosa, nordestina da gema, chegou a Manaus em 1991. Cursou letras, foi professora com 17 anos. Já estava atuando lá com a galerinha do ensino fundamental, a quarta série, já ali com seus dotes, adquirindo o máximo que ela sempre é, que ela se entrega, nada mais, nada menos do que professora Gliceriana Maciel. Obrigada. Que apresentação, né? Muito obrigada. É isso. Eu cheguei aqui, Raquel, há 33 anos mais ou menos. E assim, eu vim com uma experiência mínima, né, lá do Nordeste, mas como você falou, com aquela garra, com aquela vontade. E eu acho que o segredo para a gente ser a mulher empoderada, como você disse que nós somos, né, mulheres Sim, sem empoderadas, dúvida. é sempre querer fazer o melhor, sempre dar o máximo de si naquilo que você faz. Então, eu acho que isso foi a minha meta, isso foi o meu segredo até hoje, né? De tudo que eu vou fazer, eu me dedico o máximo para fazer da melhor forma possível. Então já pega essa dica, gente. O máximo que você puder dar de si, seja no mínimo que fazes, como já diria o poema de Fernando Pessoa, põe tudo quanto és, ou seja, se entregue, tente fazer o seu melhor. E sobre o empoderamento, essa palavra que é um neologismo, né, Gli? É uma Sim. palavra que ó, a gente fala empoderar. Existe realmente no dicionário o verbo poder e o empoderar. Agora, esse empoderamento, esse sufixo que traz o verbo para a forma de substantivo, ainda não é reconhecido pelo Volpe, viu, minha gente? Ah, e o que é o Volpe? O vocabulário oficial da língua portuguesa. Então, é um neologismo, porque é uma palavra agora da moda, né, Sim, Gli? sim. Aliás, o que é, Gli, o empoderamento para você? Principalmente, lógico, o feminino. Sim, porque é o seguinte, as mulheres têm lutado muito por seu espaço na sociedade, né? E esse empoderamento é uma atitude, né? É aquela atitude de querer se destacar, de querer ser, de querer estar nos espaços sociais, políticos. Então, eu vejo assim que é uma consequência do feminismo. O feminismo é uma filosofia, né? Uma corrente filosófica que iguala homens e mulheres. Mas já o empoderamento, eu vejo assim uma consequência. Isso trouxe para a mulher essa força, essa liberdade, essa vontade de se livrar dessas amarras do machismo. Então, é mais do que uma atitude. E essa palavra, ela vai ser absorvida ao dicionário. Você sabe que as palavras vão, a língua vai mudando de acordo com o Sim, tempo, palavras vão caindo em desuso, acrescidas, palavras outras em vão. Isso, desuso. mas essa palavra empoderamento é a força da mulher, é o substantivo, não é? Essa atitude que as mulheres têm hoje de quererem ser diferentes, de não se submeterem mais a essa questão do machismo e de se sentir inferior. Mas isso é muito gradativo, Raquel, porque o problema do machismo não é bem só no homem. Muitas mulheres têm atitudes machistas ainda hoje. É muito difícil a gente se livrar de amarras do passado, né? Quando uma história assim, que a gente vem num processo histórico muito De lento, muita de lutas, submissão, né? Mais de sim, 2000 anos aí. e Inclusive no livro Origem do Patriarcado fala isso, né? Da questão do quanto que a mulher ela vivia ali fora do eixo público, né? sim. E hoje, como você me disse, a gente tem aí um reconhecimento. Sim, mas ainda tem uma representatividade pequena, né? Apesar de muitas lutas, mas ainda tem pouca Você acha representatividade. que as mulheres elas poderiam contribuir mais? Sim, porque eu acho, principalmente nas mulheres da década de 60 não, 30, 40, ainda existe muito machismo na cabeça dessas mulheres.
Se você olhar o pensamento de como era a sua mãe, a sua avó, é diferente do que você pensa e do que pensa sua filha. Então, essas tradições, essas amarras, esse preconceito que tinha contra a mulher fica muito enraizado. E é difícil superar tudo isso, né? É um processo assim, mais lento. Mas assim, já se conseguiu muita coisa, esse empoderamento já transformou muito a vida de muitas mulheres, porque eu vejo assim, ó, a partir do momento que a mulher se sente livre para dizer sim, para dizer não, já é um poder muito grande que ela tem. Não precisa ser só financeiro. A partir das leis, das políticas públicas, né, que são poucas, mas já existem algumas. Então, isso dá à mulher essa liberdade e essa voz na sociedade de ela poder se dizer, se valorizar e se posicionar. Então, isso gera, de certa forma, um medo, não é? Um medo para os homens, né? Uma ameaça e por isso que existe muito feminicídio ainda hoje, né? Existe Nossa, ainda hoje, não. Cresce cada sempre vez existiu mais. e tá mais Está mais evidente, né? evidente. Então, é bem complicada essa questão, se você for pensar, né? Socialmente, politicamente, filosoficamente. É uma questão bem ampla e bem complicada. Isso, mas já não dá para ter alguns erros, você não acha, Gli? Como algumas pessoas da sociedade que pensam que o feminismo se diz ser o lado feminino, a mulher, superior aos homens, como algumas pessoas pensam. Pois é, eu estava vendo um podcast do Mário Sérgio Cortella e ele dizendo assim: machismo e feminismo não são palavras contrárias, né? Porque machismo é achar que o homem é superior à mulher. E feminismo não. Não é achar que mulher é superior ao homem. É achar que são iguais homens e mulheres. Essa questão da igualdade. Então, são movimentos assim diferentes, não é? Então aprenda, gente, feminismo não tem nada a ver em a mulher ser superior ao homem. Por favor. Isso. É a mulher ser igual ao homem. E principalmente no âmbito dos direitos. Porque aí tem gente que diz assim: ah, é igual, então vai carregar essa saca de cimento aqui. Bora Sim. ver se é igual. As pessoas querem medir na força, Gli. Como é que faz? Pois é, e eu estava vendo umas pesquisas, Raquel, que dizem o seguinte: muitas pesquisas que dizem assim, que homem é mais inteligente ou menos inteligente que a mulher, né? Eu vi uma pesquisa realizada pela Universidade do Rio de Janeiro que diz que mulher é mais inteligente que homem. Mas, assim, existem muitas outras fontes que dizem, às vezes, até o contrário. Mas o que eu vi que é muito incomum entre várias pesquisas é o seguinte: a mulher ela é mais sensível, ela é mais sensitiva, né? Então, ela tem mais sensibilidade do que o homem. O lado Então, emotivo, do lado né? emotivo, a inteligência emocional dela é mais aflorada do que o homem. Então, assim, eu acho que a luta nossa como mulheres não é querer ser superior ao homem, é querer é, é, desvencilhar desse passado, né, de submissão e querer ocupar o nosso espaço na sociedade tanto quanto o homem. Agora, às vezes, eu fico muito triste quando eu vejo o seguinte, olha, O há que, Gli? poucos dias teve a votação daquela PL lá de igualdade salarial entre homens e mulheres, né? E 10 mulheres votaram contra. Então, assim, eu fico assim questionando até que ponto essa luta nossa até quando vai ser complicado para a gente lutar quando as próprias mulheres que nos representam lá na Assembleia, no Congresso, elas votam contra um projeto contra as mulheres. Então, assim, você vê que a política é muito ainda baseada naquela história de o meu partido, o que é conveniente para mim, mas não uma luta, uma causa em benefício da sociedade. Certo. Aí isso me deixa assim extremamente triste perceber que 10 mulheres votaram contra uma lei que vai deixar com que homens e mulheres recebam salários iguais nos mesmos cargos. Você acha que isso justifica? Provavelmente não, né? O, Pois o que eles tomam como base para isso é o artigo que diz que todos somos iguais. é. Isso. Mas existem várias pesquisas, gente, principalmente do IBGE, que as mulheres atuando, principalmente em cargos, né, de Sim. maior, vamos dizer assim, responsabilidade, de gerenciamento, elas recebem ainda
cerca de, às vezes, até 70% menos do que os homens, tá? Então, é algo que realmente todos somos iguais perante a lei. No entanto, ainda há essas diferenças. Cabe, então, aos projetos, aos nossos representantes lutarem pela igualdade. E fica difícil quando a própria mulher Sim. vem e acha que não há necessidade. Porque quando você escolhe votar numa deputada mulher, numa vereadora mulher, você está pensando que aquelas pessoas vão fazer alguma coisa pela nossa classe. E quando votam contra algo que vem beneficiar que não vem beneficiar as mulheres, aí você fica desestimulada, né? Você fica, até que ponto vale a pena a gente brigar por essa representatividade no meio político? Certo. Faz sentido, né, gente? E nós somos a maioria em se Sim. tratando de pessoas mesmo, né? De votos. E quantas mulheres hoje nos representam, por exemplo, lá no Congresso? Quantas? No Congresso, lá em Brasília. Hoje nós não temos nenhuma deputada, né? No caso, deputado federal. Não temos. E somos maioria que votam. Então, cabe a nós observarmos melhor, escolhermos melhor, viu? Agora, vamos para mais uma pergunta. Em se tratando de feminismo e empoderamento feminino, me diz uma coisa, Gli, qual a relevância dessas temáticas para os vestibulares? Eu acho que são assuntos muito em alta na sociedade, né? Sempre que a gente vai pensar nos vestibulares, nos temas, a gente pensa em todas as possibilidades, sabe? Eu penso sempre assim, Raquel, que eu nunca subestimo nenhum tema, né? Às vezes as pessoas, mas esse tema é mais favorável, fulano está dizendo que vai constar esse tema. Eu acho que tudo pode aparecer. Às vezes vem temas bem batidos de anos anteriores, mas eu sempre acho que nós temos a obrigação de trazer tudo que está em alta na sociedade, né? Os temas que são mais debatidos. E esse tema do feminismo, do feminicídio, do empoderamento feminino é algo que está muito em voga, né? Então, eu acho que todo aluno que se prepara para vestibular tem que estar atualizado, tem que estar sabendo o que está acontecendo, o que significam essas palavras, os avanços da mulher, de onde vem tudo isso, as conquistas, exemplos. Então, tem que ficar atualizado. Eu sempre falo para os meus alunos, assista pelo menos um jornal por dia. É difícil, né? Jovem não gosta de ver noticiário, de ver Sim. notícia, de ver podcast. Mas, assim, você tem que ir botando na cabeça deles que escrever um texto, se preparar para um vestibular, é entender o mundo em que você vive. E a redação é algo que vai fluindo naturalmente, e você vai pensando, refletindo, algo natural. Então, eu assim, condeno aquela história de menino querer decorar textos e ficar reproduzindo como se fosse algo mecânico. Então, entendendo os problemas, fazendo com que os temas, você percebe que eles conversam entre si, aí você fica preparado para todo e qualquer tema. E esse tema do feminismo, do empoderamento, do feminicídio, que são temas muito em alta, eles perpassam vários eixos temáticos aí, né? Da cidadania, da sociedade, da desigualdade, né? Então, acho que é um tema que não pode deixar de ser É preparado, sempre não pode deixar. relevante, né? Inclusive para concurso público, né? Isso, Para para concurso, quem está se preparando, que vai ter prova discursiva, isso. dissertação, quem vai fazer prova de polícia, né? É, Tem que também sim. estar super informado. Hoje em dia, Gli, vamos lá para desde a época que você começou lá na década de 90 para hoje, o que que assim mais você viu que mudou nos vestibulares? Olha, mudou muita coisa, né? Muita coisa, Raquel, porque antigamente as provas eram mais na base do decoreba. Mais decorar datas, hoje é mais na base da interpretação, da reflexão. Depois do Enem, tudo se transformou, tudo mudou. É tanto que você como professora de língua portuguesa, você sabe que a gente não pode dar mais aula de língua portuguesa como se dava antigamente, decorando regras e tal. Então, é mais a parte da interpretação, da leitura, do senso crítico, né? E a redação mudou muito daquele tempo para cá. Por quê? A gente não tem jeito de não falar em redação, né, Raquel? Sem dúvida, Não mas é tem isso mesmo, como. gente, porque ela é a dama da redação, é Não a tem como diva da não redação. puxar para a redação. Porque é o seguinte, antigamente, ó, escreva sobre tal tema.
E às vezes eram temas tão absurdos, Não, né? eu lembro do meu vestibular, do vestibular da UFAM, que era a capa do CD do Nirvana, Hum, né, aquele Nevermind, e tinha que fazer a dissertação a partir daquela imagem. Só Né? isso. Pronto, não tinha como hoje os textos Isso. motivadores, nada. Tanto que eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, e agora? Vamos ver outra possibilidade. Aí tinha lá a foto da Ponta Negra para fazer uma descrição. Aí eu, minha Nossa Senhora, e Essa tá agora? mais fácil, né? É, mas mesmo assim eu olhava aquilo, eu digo, não sei por onde começar Vamos essa começar. descrição. Então, antes era assim, os vestibulares eram mais na base da decoreba, em que ano isso e tal. Hoje é mais da base da reflexão, da interpretação. E também a redação mudou muito com o Enem, né? Com essas 5 Com essa competências questão de também, principalmente na argumentação, né? Sim, Não dá mais para você, como disse a professora, ficar decorando, gente. Você tem que estudar, tem que ler, tem que se mais aprofundado, principalmente em arte, filosofia, saber história. fazer relação entre as áreas, trazer conhecimento de várias áreas, saber organizar isso dentro do texto, saber fazer uma reflexão racional, não é? Então, quando você entende todos os assuntos, aí fica fácil de você começar, o tema é esse, eu vou pensar, vou interpretar isso aí, e a partir daí eu vou começar a escrever sobre esse tema. Então, é leitura, é entendimento. O que que a banca quer do aluno? É perceber que ele entende minimamente ali o mundo em que ele vive, não é? A sociedade, Na né, gente? Não vai chegar sociedade. lá e dizer que o feminismo, por exemplo, é a mulher ser superior ao homem. Pois é. Ei, Gli, me diz uma coisa. Em se tratando assim, vamos lá, eu sou um aluno, eu tenho muita dificuldade de organizar as minhas ideias, mas eu tenho ideia, eu leio, eu tenho noções do meu mundo. Mas aí eu tenho um outro aluno que, ao contrário, tem a facilidade de estrutura do texto, só que aí ele também não tem ideias. Então me diz uma coisa, você como uma grande professora de redação, o que, que é mais difícil? É quando não tem a ideia ou quando não sabe estruturar o É texto? quando não tem a ideia. Porque o texto, você tendo a ideia, você sabendo como é que os assuntos e você tendo uma reflexão lógica e conhecimento dos temas, é mais fácil do professor ensinar ali uma técnica, né? Onde é que você coloca cada ideia no seu texto. Você monta ali um esqueminha para ele de começo, meio e fim, que a gente sabe como é que isso funciona, introdução, desenvolvimento e conclusão. É bem mais fácil do que o aluno que tem a técnica, mas não tem o conhecimento de mundo, às vezes não sabe também se expressar bem, não sabe colocar aquelas ideias no papel. Mas uma coisa é certa, Raquel, você sabe como professora de português, tudo é possível, basta querer. Basta ter força de vontade. Eu digo sempre Isso. para eles, são 3 pontos importantes. A técnica, saber organizar as ideias, isso aí é fundamental, porque Presta se atenção, você você tiver... é aluno que vai fazer Isso. vestibular esse ano. Olha essa dica aqui dessa mulher Se poderosa. você tiver meio mundo de ideias, mas joga lá de forma totalmente desorganizada, você não vai conseguir o que a banca quer. Quer que você tenha uma ideia, comprove aquela ideia e faça, às vezes, uma intervenção sobre aquele problema que você está analisando. Então, precisa de técnica, precisa de projeto de texto. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, você tem que ter a ideia, você tem que ter conhecimento de mundo, você tem que ter repertório sociocultural, você tem que ter racionalidade, você tem que demonstrar para o corretor que você entende, que você sabe como é que aquilo acontece. Tem as ideias racionais, né? E terceiro é a questão da língua, da linguagem. Desenvoltura com a língua. O Tem ge- conhecimento o aí da norma culta? conhecimento gramatical. A gramática ali é a engenharia do texto. Então, muitos alunos dizem assim: não precisa mais estudar gramática. É a forma como se estuda a gramática. Você tem que ir mostrando para que aquilo que você está ensinando serve para você melhorar a sua fala e a sua escrita. Então, é Ótimo. algo prático, não é algo prático. Então, não é que a gramática não seja mais necessária. Ela é, mas tem que ver como que funciona. Então, são esses 3 pontos, Raquel. É a linguagem, né? A desenvoltura linguística, é a questão da técnica e do conhecimento de mundo. Pronto, você Ótimo. sabendo Não esses tem 3, como, né, gente? não Por isso tem. mesmo que agora nosso projeto do Divos da Linguagem é sempre trazer discussões a respeito de temas que estão aí para serem debatidos, para acrescentar. Inclusive, Sim. deixe a sua sugestão para próximos temas aí nos comentários, viu? Deixe sua sugestão. Outra coisa, Gli, é,
Quais os benefícios, assim, desse empoderamento feminino para a sociedade? Eu acho que um grande benefício é a liberdade. A mulher se sente mais livre para ela dizer sim, para ela dizer não, né? Ela ela está ocupando, né, espaços em várias áreas da sociedade a partir dessa liberdade, né, dessa construção social e tal, mas tem os malefícios. Eu acho que esse número de feminicídio que cresce é a partir desse empoderamento também, porque você vê nos relacionamentos, a partir do momento que a mulher diz não e que o homem não admite isso, aí vem a parte da violência psicológica, física e até chegar ao feminicídio. Então, eu acho que esse é o grande problema ainda hoje, né? Então, no caso, a dificuldade não é só na questão da mulher, é o homem também reconhecer que Sim, há esse poder da mulher dizer não, esse sim, e respeito. admitir e respeitar, né? Então, muitas mulheres, eu admiro muito as mulheres, às vezes que mesmo sem condição financeira, sem muito destaque assim no meio social, mas elas já têm esse empoderamento dentro delas. Elas já sabem que elas podem, sabem até onde ir, sabem dizer sim e dizer não. Então, admiro muito isso e vejo que as mulheres têm se empoderado cada vez mais, mas tem esses reflexos negativos, né? De muitas vezes não ser compreendida e de chegar assim a casos extremos de violência, como a gente vê todo dia no jornal. É, e É muitos, né? todos os Eu dias no nem gosto jornal. muito às vezes porque são tantos casos, São muitos deixa casos, a gente que é mãe de menina, né, até Sim, assustada. preocupada, né? Muito, muito, Preocupada. muito, muito. Glee, você se considera uma mulher empoderada? Sim, mas assim, não 100%. Eu acho que ainda existe muitos resquícios assim de formação ética, moral, lá da minha formação no Nordeste, que eu acho que eu ainda não me libertei de tudo, entendeu? É muito difícil você ser formada assim, viver num mundo totalmente machista, como foi o que eu vivi, de ser neta de senhor de engenho lá no Nordeste, quando o meu avô tinha assim o poder ali nas mãos dele de ter as amantes ali próximo à casa dele, todo mundo sabia, entendeu? Isso era super normal porque era um senhor de engenho, né? Então assim, Hum. esse mundo machista em que eu fui criada ainda tem resquícios na minha cabeça, na minha formação, entendeu? Por mais que eu tenha saído, que eu tenha lutado contra isso, mas eu acho que ainda tem um pouco disso dentro de mim, entendeu? Da minha formação, não E tem eu acho como que tem um pouco dentro de cada mulher, de né? mulher. Porque, Sim, em geral, todas nós temos vamos dizer assim, né? Esse resquício do patriarcado, porque sim, é estrutural, né? É sim. estrutural, não tem como. E histórico. Então, vamos lembrar também, gente, que nós não estamos aqui achando que você tem que ser a empoderada e pronto, e aí vai fazer o que bem entender, né? Eu acredito que, assim como a Gliceriana, nós buscamos um equilíbrio, né, Gli? Porque eu Isso. acho que nenhuma mulher também quer, por exemplo, vamos lá, essa questão do empoderamento, Gli, e o casamento. Porque algumas mulheres hoje que se dizem empoderadas, mas estão falando também que estão assim, sozinhas. O homem tem medo da mulher empoderada? Tem sim. Eu estava vendo várias reportagens que mostravam o seguinte: quanto mais a mulher é independente, quanto ela mais assim tem esse poder ou financeiro ou mesmo de visão e tal, ela afronta, ela mete medo nos homens, não é? Porque ainda tem aquela história do homem achar que ele é o superior dentro da relação. Às vezes falta esse equilíbrio, essa inteligência para os dois levarem um relacionamento mais saudável, né? Mas você acha assim que hoje aí o homem vê que a mulher é um tanto empoderada e aí já não tenta manter. Você acha que hoje, como já diria Bauman, os relacionamentos líquidos, eles favorecem isso mesmo?
De Eu que aí é acho. tanto a mulher quanto o homem nesse aspecto? Eu acho que sim, Raquel. Eu acho que amedronta. Amedronta os homens. É preciso que os dois sejam muito inteligentes, né? Porque numa relação tem que ter a afetividade, tem que ter o amor, mas tem que ter a inteligência também. Então, os dois têm que estarem ali muito sintonizados, ter uma base muito sólida para esse crescimento da mulher não ser prejudicial dentro do relacionamento, sabe? Ótimo, olha aí a dica, gente. Empoderamento não quer dizer viver solteira e deixar, né, de você ter o seu companheiro, aquela pessoa que vai ser também, né, ali o teu parceiro de vida. Sim, Aliás, Gli, você é uma mulher casada, já há quantos anos, Gli? 34. 34 anos, minha gente. Hoje em dia é É uma grande difícil, vitória, né? é. Manter, porque como eu disse, a maioria dos relacionamentos estão muito líquidos, os homens com medo das mulheres, rapaz, só porque elas têm. Você acha também que assim, o homem ainda hoje se sente mal de ter uma mulher que, vamos dizer assim, tem um poder aquisitivo maior que ele? Ou não, pelo contrário, querem mesmo uma mulher que possa bancar tudo? Eu acho que mexe com o ego dele, entendeu? Isso você sabe que isso é muito tradição, né? O homem ser o mantenedor da família, a mulher ser aquela submissa e tal. E a partir do momento que ambos trabalham, aí já fica ali mais ou menos num pé de igualdade. E tem que ter muita conversa e muito diálogo, mas quando a mulher ela é mais vencedora, se destaca mais que o homem, acho que desequilibra um pouco. Tem que ter muita inteligência emocional para lidar com essas complicações dentro de um relacionamento. Muita Tudo sabedoria, é né, tudo Gli? tudo num relacionamento impacta. Tudo vai depender de como os dois conduzem isso. Às vezes a pessoa, mas isso é mínimo. Ah, mas eu namoro fulano, isso é mínimo. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando assim, Raquel, por que que antes de uma jovem casar, não ter assim um curso. Tem uns cursos que as igrejas fazem, mas assim, muito superficiais e muito rápidos, assim, antes do casamento. Mas eu acho que deveria ter uma formação melhor, porque às vezes você está naquele auge da paixão e você pensa, essa diferença entre mim e ele, isso é mínimo, isso não vai ser problema. E tudo pode ser problema, entendeu? Tudo depois com a convivência se torna um problema. Aquilo que parece muito simples, que é fácil de contornar, depois se torna um problema na relação. Cresce Então, mais. cresce mais. Mas é preciso ter muita sabedoria, né? Porque uma convivência é aprendizado todo dia, é renúncia. E não é fácil, não é fácil para ninguém. Você se relacionar com seus pais não é fácil. Né? Você se relacionar no trabalho não é fácil. Então, a mesma ou mais difícil é uma convivência de um casamento que é muito mais tempo, né? Quando dura muito tempo, e que implica muitas outras coisas, né? Mais tempo de convivência, filhos, a parte financeira, tudo você tem que estar ali em equilíbrio, né? Gli, você acha assim que o dinheiro é do casal ou cada um tem o seu? Não, eu acho que é do casal. A partir do momento que você casa, eu não vejo por que ter separação, entendeu? Então, eu acho que já começa um problema quando o É casal porque não pensa junto financeiramente. muita gente se separa pela questão financeira, Sim, né? porque assim, vamos construir juntos. Nós casamos e nós vamos viver uma vida aqui juntos, então financeiramente, os casais que pensam e juntam o dinheiro assim, pensam financeiramente, eles crescem mais rápido. Quando um vai para um lado, o outro para o outro e é tudo separado, eu não vejo nem que isso possa ser chamado de um casal assim, Aí vira mais uma completo, né? É rivalidade, uma né? rivalidade. Quem é que Aí eu ganha tenho as minhas mais? contas, ele tem as contas dele. Não, ali o casal pensa junto, divide junto, soma junto, divide junto, constrói junto, né? E isso também é empoderamento, Sim, né? De você construir a sua relação, ter a liberdade de manter o seu casamento, tá? Não significa que a gente está querendo aqui, né, dizer que a mulher empoderada ela é solitária, é sobrecarregada, sim. ela cria o filho sozinha e pronto. Não, de jeito nenhum. Os homens são tão importantes
quanto as mulheres, é o ser humano, gente, é o ser humano, cada um cumprindo o seu papel da melhor maneira possível, satisfazendo a si e, lógico, né, também respeitando a sociedade. Acho que você já está boa de casar com essas suas convicções aí, né, Ah, Raquel? muitas convicções, muitas mudanças. Preparada, E a mulher né? empoderada, gente, como disse Glee, ela vai muitas vezes se transformando. Não é Sim. uma coisa de, é agora e pronto. Não, é um Um processo. aprendizado. Você Aprendizado, processo. nunca está pronta, né? Você sempre está em processo de crescimento e aprendizado e amadurecimento. Sempre. Como Amadurecer pessoa, que como é o mais. profissional, como mãe, como esposa. Sempre é processo, você sempre tem muito o que aprender, né? Sempre. E aí eu estou aqui, gente, aprendendo com essa super mulher. Eu acho que eu já estou aprendendo contigo. Já dá para fazer cursos de preparação Bora para o preparar o casamento. povo, né? Você prepara aí o povo que vai casar, porque eu ainda estou esperando aqui meu. Príncipe encantado. Ainda. Gli, e um exemplo de uma mulher empoderada que você admire? Olha, dentro desse tema de empoderamento feminino, inclusive eu estava vendo uma entrevista no Fantástico aos 15 dias, eu cito a Malala, né? Porque é um exemplo de luta, né? De persistência e um ativista da educação, né? Então, assim, tá na nossa área, uma pessoa que Sem levanta a dúvida. bandeira, né? Que foi perseguida, mas nem por isso baixou a cabeça, foi fazer faculdade e com 9, 11 anos já era conhecida internacionalmente e hoje já é uma mulher, né, empoderada, porque já tem formatura e é conhecida no mundo inteiro e já recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, assim, para mim é um exemplo de mulher empoderada em nível mundial. Mundial. E nacional, eu admiro muito a história da Glória Maria. Para mim, ela era um exemplo de mulher negra, fantástica, assim, tudo que ela ia fazer, ela fazia assim, Se destemida, dedicava, né? se Muito. dedicava. A voz dela era imponente, não é? A história dela é um exemplo de força, de determinação. E, assim, a história mesmo de preconceito que ela enfrentou por ser negra e abriu muitas portas para muitas outras pessoas se destacarem assim como ela, né? Eu acho que é um grande exemplo. Admiro muito Olha a aí história dela. essas duas super dicas, né, para que você de repente cite na sua Sim. redação, faça associações, alusões, tá? Então, a nossa querida Malala e agora, né, a nossa eterna Glória Pires. É Pires? Maria, Glória, Não, Glória Maria. Maria. Ei, Que minha era gente. Não deixa da Glória Pires também ser um exemplo, né? Mas a Glória Maria como jornalista, repórter, e vivia no meio do mundo, desafiava tudo, não tinha medo de nada. É fantástica a história dela. Verdade, eu também admiro demais. Gli, em se tratando de mulher empoderada, né, que está sempre em construção, você ainda almeja alguma coisa assim, que ainda você está aqui lutando, buscando, quais os sonhos principais? Você poderia nos dizer um? Eu acho assim que a gente nunca pode parar, né, de sonhar. Eu acho que tem gente que se acomoda às vezes com algumas situações e acha que já alcançou tudo. Eu acho que eu não nasci para viver assim em zona de conforto, sabe? Eu sempre quero conquistar mais alguma coisa. Eu sempre quero mais. Então, assim, o que eu quero hoje mesmo é continuar dando as minhas aulas, ensinando os meus meninos a fazerem os textos. Isso me realiza muito como pessoa e como profissional. Eu gosto muito disso que eu faço e acho assim que na parte financeira, essas coisas, eu acho que Deus já me deu mais do que o que eu sonhei, entendeu? E que tá tudo bem, mas eu quero crescer mais como pessoa, eu quero amadurecer mais. Assim, espiritualmente, eu quero ser maior do que o que eu sou, eu quero investir muito nesse lado espiritual. Olha, gente, e casou com o presente que eu trouxe para você. Foi? Foi, tá aqui. Peraí, deixa eu pegar o presente. Olha, eu, como admiradora, né, e sei que ela é uma mulher católica, certo, Sim. Gli?
E eu espero que você goste, Mas a gente viu? pode abrir aqui. Abre, deve. Meu Deus Deve, do bora ver. O que céu. é? Me diz o que vocês acham que é? Que presente? Se é algo espiritual e se é algo religioso, Tem a ver, tem a né? ver. Vamos Eu ver. espero que você goste. É religioso e não é. Olha, minha santinha, você participou do podcast Divos da Linguagem. Que chique. Olha, minha cara, ó, minha A Nossa santinha. Senhora, que a Minha Gli santinha. é, Sim, né? sou devota, né? Olha, que chique. Arrasou, Raquel. Mexeu comigo. Eu sei que ela é Arrasou. fã. Tem até a tatuagem, né, Gli? Da Sim. Nossa Senhora. Sim, eu sou devota de Nossa Senhora. Eu acho porque... que alguém sem espiritualidade é complicado, né, Gli? Sim, eu tenho... Então, a espiritualidade nos dá também grande poder. Sim, eu tenho assim, provas concretas na minha vida de que Nossa Senhora sempre foi na frente, entendeu? Então, eu tenho, assim, histórias e histórias concretas de que existe algo mais superior que me protege, que vai abrindo portas para mim, e é ela, Nossa Senhora. E eu acredito também, acredito muito, né, na questão mesmo da divindade e no nosso Deus, né, o Todo-Poderoso. Gli, é sensacional ouvir você, essas histórias, né, minha gente? Quem sabe outro momento a Gli vem para falar a respeito dessa questão da espiritualidade, porque você não acha também que hoje em dia há uma crise espiritual? Eu acho que hoje em dia tem muita loucura no mundo. Quando eu vejo assim as redes sociais e quando eu vejo as pessoas se manifestando nesses espaços, eu penso assim que as pessoas perderam o senso e a lucidez, entendeu? Eu acho que falta espiritualidade, ou não sei se isso está indo para o lugar errado, não sei como é que é, mas existe uma loucura que está meio inexplicável, entendeu? Não consigo entender como as pessoas se manifestam e como as pessoas atingem as outras de graça nas redes sociais, né? Só com o desejo de Sim, ofender muitas vezes. então falta assim essa energia, essa áurea positiva que as pessoas têm que transmitir para o outro. Isso também Existe, reflete na redação? isso reflete na vida de todo mundo, não é? As pessoas, onde você está, o que você faz e com quem você anda, isso reflete muito no seu dia a dia e Na nas suas vida, relações e na sem vida. dúvida alguma. Sem dúvida alguma, gente. Por isso, busquem sempre ter pessoas maravilhosas ao seu lado. E eu tô aqui com a professora Gliceriana Maciel. Peço, eu Gli, que você adorei. deixe as suas considerações finais. Eu agradeço demais aqui aos Divos da Linguagem. Que pena que o Regis não está aqui, né, para arrasar aqui, né? Logo. Agradeço demais a oportunidade. Hoje eu estava até ruim assim de sinusite da voz, mas eu não queria desmarcar porque eu acho que compromisso é compromisso, né? E aí foi muito bom, Raquel, ficar aqui com você. Acho que não sei se cumpri a minha parte, né? Mas Não sabe, gente? gostei Imagina. de ficar aqui com você. Foi muito legal e espero a gente ter outra E oportunidade. eu espero que nós tenhamos mais oportunidade, que você siga nosso canal. Gli, aliás, para quem ainda não te segue, diz aí qual é o teu Instagram. O meu da salinha é CGM Redação. Por favor, siga aí, porque tem o pessoal do TikTok, tem um monte de seguidor. As gatinhas que ficam fazendo batom, não sei o Que quê, ficam rebolando. rebolando meio mundo de seguidores. E a gente ali ensinando a fazer redação não tem tantos seguidores, né, Raquel? Exato, minha gente. Bora seguir. Pronto, vamos seguir essa linha de redação da professora Gliceriana e os divos da linguagem. E o meu arroba, tá? Por favor, arroba Rachel Regis. Quando eu tenho tempo em casa, eu vejo os dois lá, ensinam brincando, não é? Bem divertido. Exatamente. E para que nós possamos fechar o nosso podcast de hoje, vou finalizar com as palavras de Adélia Prado, uma grande poetisa modernista que escreveu uma intertextualidade, né? Um texto que é baseado em outro já existente. O texto do nosso querido Carlos Drummond de Andrade, que é, se eu não me engano, como é o nome dele, desse texto? Ai, gente, agora fugiu a cabeça.
Quando nasci o anjo torto, Sete Faces, né? Sim. O poema de Sete Faces do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Mas a poderosa Adélia Prado veio e escreveu o poema de Sete Faces dela. No caso, diz assim, gente: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie, ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida? É maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Aliás, nós somos. Vamos levantar nossa bandeira, Olha aqui, ó, a bandeira da educação e das mulheres, né? da igualdade, Da do igualdade. respeito, acima de tudo. Não é querer ser ninguém melhor que ninguém. Se nós, cada um, fizermos a nossa parte respeitando aquilo que está, inclusive na Bíblia, né? Amar uns aos outros. Então, tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade melhor. Muito melhor. É isso aí, minha gente! Muito Deixa a obrigada, tua, gente. Muito obrigada. deixa a tua participação, diz aí qual foi o momento que você mais gostou, tá? Quem você gostaria de ver aqui e principalmente sugestão de tema. Gli, muito obrigada. Estar Obrigada com a você você, é foi sempre maravilhoso. sensacional. Obrigada. É sempre um aprendizado. Adorei. Tchau, gente! Tchau, gente. Muito obrigada. Adorei.